Mais de 100 mil reais. Esse foi o tamanho da economia que uma única estratégia gerou na gestão de uma frota. Parece impressionante, né? Hoje, a gente vai desvendar como isso foi possível. E o mais legal é que essa história toda começa com alguém que, olha, conhecia a estrada como a palma da mão. Um ex-caminhoneiro. Alguém que sentiu os problemas na pele, sabe? E que decidiu fazer a diferença. Mas como é que se sai do volante para uma virada dessas? Pois é, essa é a pergunta de R$1 milhão, ou melhor, de 100 mil reais, né? E já adianto, não foi mágica, não foi sorte. Foi método, foi plano e, o mais importante, foi colocar a mão na massa. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, passo a passo. Bom, vamos dar nome aos bois. O cara por trás dessa história é o Kleber Montresor. A jornada dele é a prova viva de que quando a gente junta a experiência da estrada, do dia a dia, com o conhecimento certo, os resultados podem ser, assim, espetaculares. Olha só o caminho que ele trilhou. Foram mais de 10 anos na estrada, gente. Isso dá uma visão que, convenhamos, muito gestor de escritório não tem. Mas ele não ficou só nisso. Foi atrás de se especializar, estudou logística. E aí, quando a porta se abriu, ele não bateu. Ele já chegou com um plano debaixo do braço para mudar o jogo. E mesmo com toda essa bagagem, o Kleber foi humilde. Ele percebeu que precisava de uma ferramenta, de um método que já funcionasse. E foi nessa busca que ele encontrou a metodologia FPT, a Frota para Todos, que virou, basicamente, a espinha dorsal de todo o projeto dele. E olha, não tem nada melhor do que ouvir da própria pessoa, né? O que ele diz aqui é muito forte. O projeto que ele apresentou, aquele que garantiu a promoção e os resultados, foi 100% baseado nessa metodologia. É um baita depoimento. Tá, mas o que é essa tal de metodologia FPT? A promessa dela é bem direta, olha só. Economizar pelo menos R$6 mil por veículo por ano. E o segredo não é nenhuma fórmula mágica, não. É dominar o básico, o feijão com arroz da gestão de frota. Combustível, produtividade, manutenção. Só que com uma precisão cirúrgica. E agora a gente sai da teoria e vai para a prática. O Kleber pegou esse método e atacou 5 pilares, 5 áreas-chave da operação. E ele foi transformando uma por uma. Vamos começar pelo que mais dói no bolso de qualquer gestor. Pilar número 1, gestão de combustível. O combustível, o eterno vilão de qualquer frota. A empresa sabia que a grana estava indo embora pelo tanque, mas era um ralo cego. Não sabiam qual motorista, qual veículo, nem porquê. Era dinheiro vazando sem ninguém saber onde tampar o buraco. E a solução que o Kleber encontrou? Genial, pela simplicidade. Primeiro passo, vamos coletar dados. E ele usou o Google Forms, uma ferramenta de graça. Segundo, criar regras claras, como controle de velocidade. E terceiro, a cereja do bolo, criar um programa de recompensa para quem seguisse as regras. Ou seja, ele juntou tecnologia, política e principalmente gente. E o resultado tá aí, preto no branco. A média de consumo pulou de 4,98 para 5,48 km por litro. Mas é só meio quilômetro. Pois é, multiplica isso por dezenas de caminhões rodando todo dia, o ano inteiro. O impacto é absurdo. E tá aqui o resultado em reais. Quase R$22 mil de economia por ano, só com combustível. E isso, gente, é o que acontece quando a gente para de achar e começa a usar dados para tomar decisão. Beleza, combustível resolvido. Próximo pilar, produtividade. Porque não adianta o caminhão ser econômico se ele não entrega, né? Caminhão parado ou rodando pouco é prejuízo na veia. E o problema era esse. Tinha motorista entregando só 86% do que devia. Isso puxava a média de todo mundo para baixo. A sacada aqui foi genial de novo. Amarrar a produtividade no mesmo programa de recompensas do combustível. E o resultado? É uma virada de chave. A média de entregas foi lá para 95%. E o mais importante, não foi só um ou outro que melhorou. A equipe inteira subiu de nível. Vamos para o terceiro pilar, controle de velocidade. Sabe aquela regra que todo mundo sabe que existe, mas ninguém cumpre? Era exatamente isso que acontecia com os limites de velocidade da empresa. A regra estava lá, no papel, mas na prática, cada um fazia o que queria. Isso é um risco enorme e ainda gasta mais diesel. Então, o que foi feito? Formalizaram a política, treinaram todo mundo e, de novo, conectaram com o programa de recompensas. O resultado é de cair o queixo. 85% de redução nos incidentes de excesso de velocidade.
Isso é muito mais que economizar dinheiro. Isso é criar uma cultura de segurança. Agora, o quarto pilar, pneus. E aqui a experiência do Kleber como caminhoneiro fez toda a diferença. Ele sabia, porque ele viveu isso, que a maior queixa dos motoristas era pneu estourando na estrada. Isso é custo, é perigo e, claro, acaba com o moral de qualquer um. Com um sistema decente de gestão, controlando calibragem, rodízio, tudo certinho, a vida útil dos pneus aumentou em 25%, de 80 mil para 100 mil quilômetros. Gente, são 20 mil quilômetros a mais rodando com o mesmo pneu. É uma economia gigantesca. E por último, o quinto pilar, a manutenção. E aqui a gente vê como uma coisa puxa a outra. Com motoristas dirigindo melhor, sem correr, com os pneus em dia, o que acontece? O caminhão quebra menos. O custo mensal com manutenção caiu de 62 mil para 50 mil. E olha que a frota nem era nova. Ok, então a gente viu pilar por pilar. Mas como fica a foto completa dessa transformação? Vamos juntar tudo e ver o resultado final? Olha essa tabela, ela praticamente fala por si só. Combustível, entrega, velocidade, pneu, manutenção, tudo melhorou. E não foi um númerozinho aqui e outro ali. Foi uma melhora expressiva em todos os pontos. Isso mostra que não foi um tiro de sorte, foi um trabalho sistêmico, onde cada peça ajudou a outra. Mas essa história do Kleber é muito mais do que só números e planilhas. Ela ensina uma lição muito importante sobre o que de fato gera mudança de verdade. E a lição cabe nessa pergunta: qual é a verdadeira diferença entre saber o que tem que ser feito e realmente fazer? E a melhor resposta vem do próprio Kleber. Quanto mais se trabalha, mais a visão se abre. É a ação que traz clareza. É a prática que mostra novos caminhos. No final das contas, o grande segredo não é só ter o mapa, é ter a coragem de dar o primeiro passo e começar a jornada. É assim que se alcança o que antes parecia impossível.